Que é muito fácil para um médico que provavelmente também tem ligação com a indústria farmacêutica, então é muito mais vantajoso para você indicar o remédio do que indicar uma vida saudável. Uma pessoa morrer para 700 mil pessoas se sentirem um pouco mais seguras. Não, sentirem não. Eu fiz 86 churrascos na pandemia e tô vivo. Tem muitas relações entre vacinas e crianças que desenvolvem autismo. Pais que não vacinam seus filhos são negligentes. Mas o sol, ele é o maior fonte de cura que existe. Algum país do mundo manda tomar sol para tratar alguma doença infecciosa? O que a gente é contra pessoas que não querem se vacinar serem obrigadas a se vacinar. O meu corpo, minhas regras só valem se eu quiser abortar, se eu quiser sair pelada na rua. Ninguém conhece mais o próprio filho do que o pai e a mãe. Nós temos o livre-arbítrio, né? Meu padrasto e minha mãe nunca tomaram uma vacina e são saudáveis, né? Se todo mundo pensa que nem você, nós corremos o risco dessas doenças voltarem e as epidemias que já foram controladas voltarem a acontecer novamente, atingindo principalmente as crianças. Eu sou Renato Kifuri, pediatra, infectologista, e hoje eu estou aqui cercado por 30 pessoas anti-vacina. Mentiras contra vacinas matam pessoas. Se quem tá querendo... sempre que há um discurso anti-vacina na internet, cai, derruba. Se chega alguém para falar anti-vacina no Instagram... Existe uma legislação para isso, derruba. Né? A gente aqui tá brigando contra a obrigatoriedade. Então, se você tá achando que há doutores que estão enganando a população no discurso contra a vacina, então por que a gente então não te propõe aqui agora um debate com médicos que são a favor das pessoas terem o livre-arbítrio de se vacinarem ou não e darem seus argumentos contra a vacina? A gente pode fazer esse debate, então? Eu consigo esses médicos. Vocês propõem fazer esse debate? Deixa eu te explicar. A gente quer a discussão. A gente está lutando aqui para que haja discussão. Não há discussão. Há imposição de informação. Como é que vocês, que calam as pessoas dissidentes, estão falando que essas poucas pessoas dissidentes estão enganando? Ou seja, elas estão sofrendo censura para tentar impor suas ideias e essas pessoas são as enganadoras, enquanto as que impõem, não, essas têm a verdade absoluta, essas sabem de tudo e essas têm o poder de calar os seus próprios dissidentes de profissão. Deixa eu te falar um pouquinho, senão... As pessoas com quem a quem você está se referindo como querem impor são organismos internacionais, são sociedades médicas, são organizações como a Organização Mundial da Saúde, Organização Pan-Americana da Saúde, Ministério da Saúde, CDC dos Estados Unidos, de Londres, de onde você quer que seja. Tá. Aqui que pode errar. Deixa eu falar. Não, tudo bem. Deixa eu falar. Que pode errar ou não? Então ou porque ele é de Londres, dos Estados Unidos, aí não pode errar? Essas pessoas então, que fazem... Eles estão imunes a erros? Não, elas baseiam em evidências científicas. Mas eles estão imunes a erros ou não? Ninguém está imune a erros. Então... A sociedade, os profissionais de saúde... Se eles são tão bons, por que eles estão com medo da discussão? A conversa não está andando. Deixa eu me ouvir um pouquinho. Então, essas pessoas que constroem as recomendações de vacinação, elas fazem estudos baseado em evidências científicas e não em achismos. Então, quando você tem um país introduzindo uma vacina no Programa Nacional de Imunizações, passando por um comitê de especialistas, o outro faz a mesma coisa, o outro faz a mesma coisa, o outro faz a mesma coisa, e vem uma pessoa qualquer, ou 10, ou 15, um grupo pequeno, que não faz parte de nenhuma dessas organizações, que não tem nenhum crédito e não tem nenhuma, vamos dizer, referência nesses ambientes da ciência, e vem dizer para você, olha, eu acho melhor isso tudo que estão falando é uma grande bobeira. Ou você acredita numa teoria da conspiração que todos estão querendo matar as crianças do planeta, ou os adultos do planeta, ou você acha que não é possível que os programas do mundo inteiro estão colocando vacinas para a população querendo sacrificá-las, querendo ganhar dinheiro. É uma grande conspiração para todo mundo adoecer as pessoas e, consequentemente, matar essas pessoas ou fazê-las doentes para vender um medicamento. Isso é crime contra a saúde pública. Prazer. Muito Rita. prazer. Rita, seja muito bem-vinda. Então, doutor, é o seguinte, o senhor falou de médicos que também são do seu, né? São médicos. Sim, são médicos. Ou profissionais da saúde. Isso, profissionais da saúde que nos induziram a acreditar que as vacinas não são eficazes. Contra tudo e contra todos, contra as bases da ciência. Exato. Então, o que poderíamos dizer do presidente da OMS, que não é médico? O que poderíamos dizer do ministro da Saúde do governo hoje, que também não é médico? Quem? O Padilha? Padilha é médico. Que não é médico.
É médico. Alexandre médico? Padilha é médico, infectologista. Tá, então eu posso estar enganado. Esses médicos que o senhor disse que também são conspiracionistas e que nos induziram a acreditar que a vacina não é eficaz. Que as vacinas, né? Não vamos particularizar que uma as ou vacinas outra. não são eficazes. Antigamente, os hospitais, eles tinham um método inusitado de cura, que eram os solares, né? Eles colocavam as macas dos pacientes para tomar sol, banho de sol. E durante a Covid, eles negaram isso daí pra gente. Não saia pra rua, não saia de casa, não pegue sol, porque o sol... Mas o sol, ele é a maior fonte de cura que existe. A vitamina D ou o sol, você tá falando? Tudo. Tudo. E por que foi negado? Por que foi negado pra gente isso daí? Pro Brasil ou pro mundo inteiro? No mundo inteiro. Algum país do mundo manda tomar sol para tratar alguma doença infecciosa, que eu saiba? E por que o sol seria o nosso vilão? Não tô dizendo que é vilão. Passar... Não, peraí. Não tô dizendo que é vilão, mas é como é a maior fonte de cura que existe. Como tratamento. É a maior fonte de cura que existe. E isso foi negado pra gente, isso daí. Rita, o que eu te falo, geralmente os protocolos baseados em evidências que a gente aplica na população, seja aqui no Brasil, seja no mundo todo, é quando a gente vê resultados e, obviamente, eu vejo benefício daquela terapia. Claro que sol não vai fazer mal para ninguém, não estou dizendo que ninguém para tomar sol, mas você tratar uma doença infecciosa. Obrigada. Obrigado. Pais que não vacinam seus filhos são negligentes. Bom dia. Bom dia, tudo bom, doutor Renato? Tudo em ordem. Prazer, Paulo Veras. Paulo, pais que não vacinam seus filhos são negligentes, você concorda com isso? Ô, doutor Renato, eu não concordo, porque como é que funciona? Nós temos o livre-arbítrio, né? E eu vou explicar para o senhor, eu sou de Goiânia, entendeu? Meu pé inchado, chorei largado, tudo bem? Então, assim, meu padrasto e minha mãe nunca tomaram uma vacina e são saudáveis, né? E a gente tem o livre-arbítrio. Por exemplo, eu tenho 2 filhas. Eu não levo minha filha para tomar vacina, por quê? Não quero pegar bactéria. E eu vou falar por que eu não concordo. A terceira dose da Covid, ela não é regulamentada pela OMS. Qual que é a doença que está mais matando hoje no Brasil? A dengue. E a vacina da dengue, ela é regulamentada. Então, como é que o senhor me explica que, se eu não levar, meu filho vai pegar doença? Eu acho que é só se afastar, a pessoa tem que ter um anticorpio, né? Um anticorpos, aliás. Olha, Paulo, é o seguinte, neste cenário onde nós já vivemos uma grande redução de doenças fruto da vacinação, a gente hoje tem um cenário muito mais confortável. Você pode encontrar pessoas que não tomam vacinas e não tiveram a doença. Isso não tinha no passado. Há 50 anos atrás, por exemplo, há 30 anos atrás, as enfermarias, os nossos hospitais viviam cheios de crianças paralisadas, com meningite, com coqueluche, doenças que faziam vítimas todo dia. Nossa expectativa de vida era muito menor. O fruto da vacinação em alta escala, hoje você, o pai, não toma vacina, você não toma vacina, você não vacina seus filhos, e são poucos os que adoecem mesmo não vacinados. Mas se todo mundo pensa que nem você, já pensou a gente baixa essa cobertura vacinal, ninguém vacinado, nós corremos o risco dessas doenças voltarem e aquelas epidemias que já foram controladas voltarem a acontecer novamente, atingindo principalmente as crianças. Então, vacinar os filhos, esse é o grande desafio da vacinação, a gente continuar mantendo as pessoas interessadas na vacinação, mesmo quando a doença está controlada, porque as vacinas são vítimas de si mesmas. Vamos disparar aqui. Como é que você chama? Genovês. E aí, Genovês, não vacinar seus filhos é uma negligência dos pais ou não? Eu acho também que não. Não acho que seja uma negligência, especialmente pelo que o companheiro acabou falando. O senhor falou que existe risco e tal. Existe risco de eu sair na rua hoje e ser atropelado. Verdade. Eu não vou mais sair na rua por causa disso? Claro que não. Entendeu? Existe risco de você tomar vacina e ter um efeito colateral. Por causa disso, você não vai tomar vacina? Não vou tomar. Porque a vacina pode ser um risco. Então, como aconteceu muito... Não, e a doença? Não, nós estamos falando de riscos comparáveis, né? Nós estamos comparando e tentando estabelecer relação de risco e benefício. Isso. Então, se você tem o risco de sair na rua e ir ao cinema. Sim. E você assume esse risco de sair na rua e ir ao cinema, isso porque o benefício é maior do que o eventual risco de você sair a pé na rua. Se você toma uma vacina, você está se protegendo de uma doença cujo risco da doença é muito maior do que o risco
do eventual efeito colateral, de novo, de qualquer remédio, de qualquer vacina que você administre. Eu fiz 86 churrascos na pandemia, não tomei vacina, sou diabético e tô vivo. Peguei 8 vezes a Covid, tô com um atestado das 8. Você sabe que esses relatos... E aí, entendeu? Você sabe que esses relatos que a gente financeiro, chama... Não, você sabe que esses relatos que a gente chama anedóticos, não porque anedóticos é piada, mas esses relatos que não são baseados em ciência... eu tenho uma filha que nunca tomou vacina e não pegou doença. Eu fiz 10 churrascos e não peguei Covid. Eu posso contar mais 30 casos aqui para você de gente que não tomou vacina e morreu, ou que tomou vacina e teve desfecho. A gente tem que morreu casos sem de a tudo. vacina e falaram que foi, né? Tem de tudo. Pessoas que vacinaram e morreram. Então a gente olha para números e olha em ciência. A ciência se baseia em estatística. E não no que eu vivi, eu como pizza e não tive tudo cachumba. Isso não é ciência. A ciência se faz não com esses relatos. Se é bom. Então, se a gente sabe que existe um número grande de pessoas, que 80% das mortes por Covid aconteceram antes da era vacinal, no planeta. E depois o resto que morreu foi pela vacina. Não, entendeu? não. Teve muita gente que morreu pela vacina. Até que está proibido em vários países, inclusive no Brasil. Existiram efeitos colaterais graves de vacinas que justificavam que foram proibidas. Foram retiradas do mercado, porque hoje existem vacinas mais seguras. E naquele momento onde a gente tinha vacinas, por exemplo, que a gente chama de vetor viral, que tinha mais risco de trombose, ainda assim, o risco da vacina causar um efeito grave e a morte era muito menor do que o risco da doença. Quando esse risco da doença baixou e o risco da vacina continuou mesmo, mas o risco da doença baixou, a gente fala, opa, essa vacina eu não preciso mais dela. Eu tenho vacinas melhores, eu tenho vacinas mais seguras, então eu vou abandonar esse uso, modificando recomendações de acordo com o momento epidemiológico. Eu tenho muita doença, gente morrendo. Uma vacina que faz um evento raríssimo, eu justifico esse uso. Soca a vacina ruim em todo mundo, vê o que dá e depois... faz as contas, fala, agora é melhor porque agora valeu a pena. Eu salvo vidas baseado em evidências a partir do momento. Mas morreu muita gente em pouco tempo e pela vacina, tá? Isso aí tá comprovado. Tem desculpe, mas esse dado não é verdadeiro. É muito verdadeiro. Morreu muito mais gente pela Covid do que pela vacina. O risco de trombose... Particularmente, eu não estamos falando de Covid especialmente, né? Agora entrou no assunto, mas assim, eu desculpa até, assim, particularmente. Valeu. Pena. Pessoas anti-vacina são egoístas. Olá. Olá, tudo bom? Deixa eu ligar o nosso tempo. Eu me chamo Luísa. Luísa, você não acha que pessoas anti-vacina são egoístas? Por que seria egoísta? Se eu tomar a vacina, eu deixo de transmitir pra alguém? Muitas das doenças, sim. Então, muitas das, não todas, mas muitas. O meu corpo, minhas regras só valem se eu quiser abortar, se eu quiser sair pelada na rua, se eu quiser transar com vários caras, aí o meu corpo, minhas regras. Você usa cinto de segurança? Sim. Você usa cinto de segurança? Com certeza. Porque você é obrigada ou porque você acha que isso é um dever de cidadania? Vai me matar? Vai acontecer algum acidente se eu estiver usando o cinto de segurança? Já aconteceu. Corre o risco de me matar? Algumas vezes já aconteceu. Na pandemia, eu não tomei vacina. Eu fiquei perto de pessoas que pegaram Covid, tomaram a vacina. Eu tomei vitamina D, eu tomei muito sol, eu comia muito bem, eu aumentei a minha imunidade, eu não peguei, minha mãe não pegou. Vamos então, lá, deixa eu te explicar como é que funcionam algumas vacinas. Algumas vacinas evitam a infecção. Evitam a doença, evitam a infecção. Se você se expõe ao vírus, o vírus nem consegue entrar em você. E qual que é a estatística de pessoas que morreram com a vacina? Você falou uma em sei lá quantos mil. Depende da vacina, depende da idade, esses dados isso varia. não são reais. São. As pessoas o interesse não é registrar que muitas pessoas morreram pela vacina. Esse não é o real interesse da indústria farmacêutica. Tantos outros remédios. Deixa eu voltar nessa história de você falar dos efeitos colaterais e do registro, como é que funciona o que nós chamamos de farmacovigilância. Toda vez que a gente coloca uma vacina no mercado, a gente tem notificação de qualquer efeito colateral. Morreu alguém, internou alguém depois que tomou vacina. Quando você vacina milhões de pessoas num curto espaço de tempo, aquelas doenças que aconteceriam na população. As pessoas todo dia infartam, todo dia morrem, tem um monte de... Deixa eu terminar. Então, esses efeitos, a gente precisa avaliar. Você tomou a vacina hoje e foi atropelada daqui 2 horas, que você saiu do posto de saúde, foi a vacina ou não foi a vacina?
Eu tomei a vacina hoje, amanhã eu tive um AVC. Foi a vacina ou não foi a vacina que me deu esse AVC? Não, deixa eu só ver como é que funciona. Então, nós temos que notificar sempre, isso o mundo inteiro faz, a vigilância do que acontece pós-vacinação. A indústria não indica uma vida saudável para a cura da diabetes. Ela indica metformina. Não fala hábitos saudáveis para evitar um câncer ou até curar. É a quimioterapia, é remédios caros, tudo que envolve dinheiro. Aí você tem um pouco de razão. Os governos precisam priorizar a atenção básica. Precisam fazer mais ações preventivas e aí entra a vacina. Sai muito mais barato. Eles não ensinam sobre saúde. Aí a pessoa come pão todo dia, a pessoa come açúcar todo dia, aí morre, aí fala, foi porque não tomou a vacina. Não, foi porque acabou com a saúde. Não, sai muito mais barato eu vacinar todo mundo contra hepatite, contra coqueluche, contra meningite, do que eu tratar essas doenças. A vacina está na ordem contrária do que você está falando. Seria muito mais vantajoso para a indústria farmacêutica eu deixar todo mundo ficar doente, tratar doença, internar, sequelados, ficar reabilitando, do que usar uma 0,5 ml de umas vacinas que a maioria delas custa centavos. Mas é o que eles fazem. A maioria das vacinas hoje custa centavos. A da Covid, será que custou centavos? Não, a Covid é uma nova vacina, mas a grande maioria das vacinas que estão no calendário das crianças custa centavos. Centavos de dólar, às vezes R$2, R$3, R$5. São vacinas muito baratas. Então, custa muito mais barato para qualquer sistema de saúde prevenir as doenças, como você acabou de lembrar. É muito fácil para um médico, que provavelmente também tem ligação com a indústria farmacêutica, porque até os remédios que talvez você indique no seu consultório, você tem a amostra grátis ali para dar para a pessoa. Então, é muito mais vantajoso para você indicar o remédio do que indicar uma vida saudável. A gente recomenda a vida saudável e entre os pilares da vida saudável está a prevenção de doença. Do jeito que você falou, coma bem, toma sol, durma bem, se alimente bem, faça alimentação, atividade física, tome vacinas. Isso vai te trazer mais saúde. E siga Deus também, porque além da ciência, também Deus protege. É verdade. Remédios e vacinas têm o mesmo risco. Fala, doutor. Vamos lá, cowboy. E Goiânia, hein? Discordo totalmente, tá? Doutor? Porque assim, eu sou a favor daquela medicina natural. Por exemplo, uma pessoa que pega bronquite, ela tem que fazer um esporte, uma natação. E outra coisa, ela não toma remédio? Não tem a mesma eficácia. Porque, doutor, é o seguinte, você vai concordar comigo, a Covid, pessoas morriam e o laudo era 19 mil. E como é que você me explica? Na época da Covid, tinha Cracolândia. Nenhum usuário de droga lá morreu de Covid. Como é que você me explica? Bom, vamos lá. Estou falando de medicamento e vacina. Se tem risco para essas dois tipos de intervenção que a gente faz em saúde. Você já foi para um pronto-socorro alguma vez? Não. Nunca foi? Nunca teve doente? Já teve alguém na família que foi? Não, eu evito também... Não, ninguém foi. Ninguém teve uma amidalite, uma pneumonia, uma bronquite. Que família espetacular essa aí. Isso aí, graças a Deus. Parabéns. Mas a maioria das pessoas... Não vamos tirar a sua família que nunca fica doente. Mas a maioria das pessoas, quando ficam doentes e buscam serviço de emergência, porque estão com alguma dor, estão com alguma apendicite, estão com uma crise de asma, seu filho está com febre, enfim. Os pronto-socorros vivem lotados, não são da sua família, mas muita gente vai para o pronto-socorro. E os pronto-socorros são lotados. Quando você entra no pronto-socorro com uma doença qualquer e você precisa receber alguns medicamentos, quase sempre você recebe medicamento. Seja por via inalatória, seja porque injetaram alguma coisa na sua veia, seja porque aplicaram alguma injeção no seu músculo, porque você precisa daquele medicamento para melhorar a sua condição de saúde. Doutor, isso salva vidas, isso evita infarto, isso evita AVC, isso tira quadros neurológicos graves, isso faz AVC serem revertidos. A gente salva vidas todos os dias no pronto-socorro. Eu acho que a pessoa morre graças aos medicamentos. E no hospital também vai pegar uma bactéria, fora que assim, ó, então, você vai no convênio, você... melhor tratado. Você vai no sistema público de saúde, só no papel que é maravilhoso. Você é maltratado, a porta tem que ficar aberta. Não, essa é outra conversa, mas vamos lá. Quando você precisa desses medicamentos, todos eles têm efeitos colaterais. Tá lá na bula deles, não sou eu que estou dizendo. Tá lá, você toma um corticoide para uma asma, você toma um remédio para inflamação, para sua artrite reumatoide. Então, lá, pode dar gastrite, pode dar aumento de pressão, pode acelerar sua glicemia, pode dar problemas de insônia. Então não é bom, doutor. E você toma. Você não, você já disse que você não toma, mas as pessoas que vão no pronto-socorro tomam. As pessoas tomam. As pessoas tomam porque elas querem melhorar, elas estão se sentindo bem. E esses efeitos colaterais que os remédios têm e que a gente pouca importância dá, porque a gente está doente. Eu vou ter uma gastrite tomando antibiótico, mas vou passando a tomar, eu vou tolerar minha gastrite, minha diarreia, só terminando. E com as vacinas, a grande dificuldade que a gente tem
convencer pessoas como você, por exemplo, que fala que vacinas podem dar problemas sérios, é que vacina você está bem. Para você tomar uma vacina, você tem que estar bem. Então, esses efeitos colaterais raros que as vacinas têm, como são raros dos remédios também, muitas vezes são muito menos tolerados. Pô, eu não tinha nada, tomei a vacina, agora eu tô com dor no braço? Pô, assim, que saco! Por que eu preciso tomar essa vacina? Vai me dar dor. Se o senhor tá defendendo a vacina que faz bem, por que dá o efeito? Tem que dar efeito nenhum, tem que sair de lá pulando. Goiânia, entendeu? Vambora. Tem que sair de lá feliz, não com dor no braço. Infeliz. Essa vacina vai inventar. Isso eu não posso te prometer. Mas sabe por quê, doutor? Porque é o seguinte... Isso eu não posso prometer. Vacina que não vai dar efeito colateral não existe. O câncer é o que mais mata hoje. Bom... Boa tarde. Boa tarde. Como Meu é nome que é Clarice. Clarice, muito prazer, Clarice. Renato. Então, o senhor estava falando aí com relação à forma do tratamento natural para a imunidade, correto? E eu acho assim, como eu sou nordestina, lá na minha terra e até os povos indígenas, eles fazem tratamentos naturais e ninguém vê o índice. A FUNAI não diz o índice de quantas pessoas ali da tribo indígena eles sofrem, porque eles fazem os usos de medicamento natural. Isso é muito comum lá mesmo. E no Nordeste também. E sobre o sarampo, na minha época, a minha avó sempre contou a história que, antes de ser erradicado, ninguém tomava a vacina e faziam tratamentos naturais. Um exemplo que quem tinha cachumba, que lá a gente chama de papeira, eles tratavam com sabugo de milho, até os cachorros tinham. É verdade. E eles colocavam e passavam. O sarampo também passava produto natural, óleo de coco, outros produtos, e tratava e ninguém pegava, só isolava ali dentro de casa aquela pessoa, e um tratava, e até mesmo aquela pessoa que tratava não pegava o sarampo, não pegava as doenças, e tratava de forma natural, com alimento como o goiano ali falou, né? Com produtos, com frutas, com coisas naturais. Como é que você chama mesmo? Esqueci. Clarice, é o seguinte, felizmente, muitas das pessoas que adquirem essas doenças realmente não morrem. Como eu falei, para cada 1000 casos de sarampo, a gente tem um óbito. Então, na sua comunidade, muitos tiveram sarampo e, felizmente, muitos que tiveram sarampo não vieram a falecer, tiveram uma doença leve. Muitos que pegaram Covid tiveram doença leve. Muitos que pegaram uma pneumonia não foram parar no hospital, trataram em casa. Então, a maioria, em geral, para as doenças infecciosas, a maioria delas vai muito bem. Vai muito bem. E a gente reconhece na população quem são, em geral, aqueles que vão pior com uma doença. Quem são, em geral? Crianças pequenas, idosos, os extremos das idades, grávidas. Eu não concordo, porque na minha terra... Não, isso é ciência, não é... Não, assim, não é a ciência, não é porque opinião, assim, não. O governo, os médicos, eles não indicam a forma saudável de uma pessoa viver. Ah, bom, aí outra Querem coisa também. confinar, principalmente as crianças. Eu vim de um lugar que a gente mexia com terra, brincava, pisava em lama, fazia aquela coisa. E todos saudáveis. A minha gente chamava família... isso de vitamina S, então, vitamina da sujeira, lembra? E o governo, e até os médicos, eles não recomendam isso para as pessoas. Você tem toda alimento razão. saudável e outra, as pessoas não têm acesso a alimentos saudáveis. Quando chega na prateleira do supermercado, o que é saudável tá lá a preço super alto, que pessoas que não têm condições financeiras não conseguem ter acesso. Então, os médicos e o governo poderia trazer isso para as pessoas, esse tipo de benefício, ter alcance e não impor medicamentos, porque tem medicamentos, como foi falado aqui, que a pessoa vai tomar e a longo prazo vai desencadear outro tipo de doença. Isso a gente caminha na pediatria, então, eu sou pediatra há 30 anos, a gente caminha na pediatria cada vez mais para um retorno que a gente tinha no passado. Hoje as crianças não pisam mais em terra, hoje as crianças só ficam dentro de apartamento. Hoje as crianças... os médicos são proibidos de falar isso. Me ouve. A maioria. A Sociedade de Pediatria se posiciona exatamente a favor disso tudo que eu estou falando. Menos telas, mais ao ar livre, mais sensação, brincar com as crianças, celular proibido nas escolas para aumentar a interação social das crianças. A gente está voltando, vamos dizer, voltar a uma época que a gente tinha muito mais saúde. Eu concordo plenamente com você. E nesse... Calma, mulher. Calma, deixa eu me ouvir. Me ouve falar. Eu acho que a gente está começando um movimento na pediatria e eu acho que isso precisa ganhar muito mais força de menos alimentos ultraprocessados, mais alimentação saudável, melhor sono, menos tela e tudo isso uma alimentação natural e brincar na natureza. Isso a gente vem estimulando cada vez mais. Isso eu concordo plenamente com você. Agora, nesse pacote de bem-estar, de crescimento saudável, de envelhecimento com saudável,
tá? As vacinas. Não ficar doente muda todo o curso dessa história. Mexe com a sua microbiota, te faz tomar antibiótico, te põe dentro do hospital, que vai pegar um monte de bactérias dentro do hospital, faz tomar remédios desnecessários. As vacinas promovem saúde. Doutor, estão dentro desse pacote de embalagem que você está fazendo de bem-estar. Eu discordo plenamente, porque a minha família ainda mora no Nordeste, eu sou descendente de índios, e lá eles tratam, muitos deles não vão para hospitais, não têm acesso. Nós temos um calendário de vacinação de indígenas, sabia, no país? Eu sei que tem pela FUNAI, eu sei, no Mato Grosso. Porque inclusive, mês que vem eu tô indo pro Mato Grosso e eu vou lá para a tribo dos índios. Então, só que as pessoas que vivem lá, que não têm muito acesso à medicação, porque, no caso, o SUS é um sistema limitadíssimo e tem pessoas que ficam há anos na fila, não conseguem chegar até eles, esses benefícios. Essa propaganda que vocês falam de, tá tendo propaganda para as crianças voltarem para a rua, para as pessoas serem mais saudáveis, tem pessoas que não têm acesso. Eu não faço parte do SUS, mas as pessoas que eu conheço que têm acesso ao SUS, dificilmente conseguem ficar há anos ou há meses a fila para passar pelo médico clínico. Eu concordo plenamente com você. A gente tem muitas dificuldades no SUS que precisam avançar, mas é nesse caminho que a gente trabalha. Mas esses médicos que, segundo o senhor, que têm acesso, não conseguem. Por quê? Porque é uma voz que o povo tenta sufocar. A mídia ou as pessoas que estão no alto escalão, outros sistemas financeiros que tentam calar essas pessoas que querem combater. Sabe um exemplo que a gente combate muito? Produtos industrializados, ultraprocessados, atrativos para criança. Fica tudo embaixo da prateleira, na altura dos olhos das crianças. Eles precisam ficar lá em cima, porque as crianças acabam sendo estimuladas. A gente precisa mudar muita coisa nesse país para que essa mudança ocorra.